Finalmente cá estou eu para explicar o que são as vanguardas europeias. Eu vim aqui hoje, num vídeo muito rápido, contar aí os principais movimentos das vanguardas europeias, quais foram futurismo, impressionismo, cubismo e assim vai. Mas, de qualquer maneira, além de eu falar, já que eu vou ser muito rápida, tem outro vídeo aqui com a Vivi, do canal Vivi Eu Vi, onde a gente faz um vínculo com a arte e um vínculo com a literatura, já explicando. Mas aqui eu vou explicar rapidinho o que foi cada uma. Antes de mais nada, vamos começar explicando o que são vanguardas europeias. Do francês, vanguard quer dizer estar na frente, estar à frente de algo. E tem essa ideia também do batalhão, né, do exército, daquele batalhão que está na frente ali para começar a batalha. E por que vanguardas europeias? Porque estamos falando de movimentos artísticos que surgiram na Europa, principalmente na França e na Alemanha, foram os principais pilares aí. Mas o primeiro pilar, o primeiro movimento é o futurismo, que começou em 1909 com a publicação do Manifesto Futurista pelo Marinetti num jornal francês chamado Le Figaro. E esse Manifesto Futurista tinha como ideia assim, olha, vamos romper com o passado, mas assim, romper mesmo. Tem que ir com dois pés na porta, não dá pra ficar de brincadeira. Chega dessa coisa clássica. Isso é muito importante a gente lembrar, por quê? Porque quando a gente fala das vanguardas europeias, não é que elas eram super maravilhosas e coisas que vocês nunca ouviram na vida, mas pra época elas eram, porque a gente priorizava o clássico. Aqui no Brasil, por exemplo, nessa época, a gente tava com parnasianismo, gente, que era aquela coisa fechadinha, bonitinha, tranquilinha ali, ó, soneto e tal, rima. Então a gente tinha esse apelo tão grande ao clássico, na pintura, por exemplo, olhinho no lugar do olhinho, a boquinha no lugar da boquinha, que quando começa a surgir isso em 1909, lá na França, a galera pira muito. E todos os artistas brasileiros que foram estudar na Europa, que era uma coisa muito comum na época, até porque a gente não tinha grandes universidades aqui com várias, né? A gente tinha direito, tinha algumas coisas bem específicas. Então eles iam estudar fora e acabavam tendo contato com as vanguardas europeias. A primeira, então, é do Marinetti, o futurismo. E por ser tão extremista, querer romper tanto com o passado nesse manifesto, não era tão bem vista aqui. Inclusive, a gente teve uma dificuldade enorme, porque quando estreou a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22 aqui no Brasil, que a Anitta trouxe muito, né, das vanguardas europeias, o Oswald também, o Lazar Segal também, que foram os principais nomes ali do movimento da Semana de 22, quando eles trouxeram isso pra cá, a imprensa toda, inclusive Monteirão Lobato, que causou ali na manifestação da Anitta, na exposição da Anitta, veja, clica aqui no card para você dar uma olhada na nossa aula sobre Semana de 22, o que acontece? Eles queriam chamar os modernistas de futuristas, porque era um nome negativo. Porque o Marinetti ele era tão extremista que qualquer coisa que saísse do clássico, se eu falasse, ô, seu futurista, a galera ia ficar assim, af, nossa, xinga minha mãe que é melhor, pra vocês terem uma noção de quão pesado foi. Aliás, Oswald de Andrade teve uma treta homérica com seu amigo Mário de Andrade, que participava ali da semana, porque ele fez uma coluna no jornal, em 1928, mais ou menos, falando, meu amigo futurista, identificando o Mário de Andrade como futurista, e ele dava aula de literatura ao Mário de Andrade. Ele perdeu alunos por conta dessa coluna e também perdeu uma amizade, no caso, que ele parou de falar com o Oswald. Isso e outras coisas, mas esse foi o pontapé inicial. Só pra vocês terem uma noção, né, de como que era isso. De qualquer maneira, o futurismo, ele visa um movimento. Então, assim, ele quer usar a tecnologia, ele quer romper totalmente com o passado, mas se vocês forem ver, por exemplo, qualquer quadro futurista, vocês vão ver que não é exatamente o que está para fora, não é o movimento no sentido de mostrar um carro. Ah, eu quero mostrar tecnologia, então vou mostrar um carro. Ah, eu quero mostrar tecnologia, vou mostrar um telefone. Não. É a ideia da movimentação. As linhas, elas são curvas, elas são, sabe, você vê um movimento acontecendo em todo o quadro. Então, essa era a função do Manifesto Futurista, que inclusive inspirou aí os próximos movimentos artísticos que falaremos aqui. Entre eles, o cubismo. O cubismo, ele traz, então, tudo com formas geométricas, só que sem ser tão abstrato. Por mais que ainda pareça abstrato, porque você tem ali um monte de coisa, um monte de objeto, de diferentes perspectivas, então eles iam pintar uma cadeirinha, por exemplo, eles mostravam a cadeira vista de cima, de lado, de baixo, lado direito, lado esquerdo, tudo isso no mesmo quadro. Por quê? Porque eram em cubos, em formatos geométricos ou em círculos e assim vai. Mas a ideia era desvirtuar o objeto.
era mostrar os diferentes olhares que poderiam acontecer a partir de algo. O maior nome do cubismo é o Pablo Picasso. Grande parte das obras do Picasso tem essa vertente cubista. Aqui no Brasil, uma pintora que se inspirou muito no cubismo foi a Tarsila do Amaral, com suas obras urbanas, que tinham um pouquinho ali do futurismo, né? Tinham esse lado, essa ideia de movimento, mas que eram principalmente em formatos, em formas geométricas, tentando mostrar essas outras perspectivas do objeto. Mas, gente, isso não é assim, ó, não chega aos pés do movimento mais maluco que tem das vanguardas europeias. Dadaísmo, que vem de Dadá. O que significa Dadá? Nada. Dadá significa cavalo de pau, significa brinquedo de criança, porque é essa ideia. É a ideia de que você, para fazer uma arte, você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, sobre o que você quiser, e você vai sim desvirtuar o objeto, mas assim, de verdade. Então, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, aquela obra que é o mictório. A gente tem também a obra do banco de madeira com uma roda em cima, porque tinha toda essa teoria, essa ideia de que vamos desvirtuar tudo. Aliás, não só o nome, mas também existe uma coisa que chama poesia do dadaísmo. O que é a poesia do dadaísmo? O cara fala assim, você pega um saco, aí você pega um jornal, você corta várias palavras, joga essas palavras dentro desse saco, chacoalha e vai tirando no decorrer ali, e vai formando o seu poema. O que sair dali é poesia pura, o que sair dali é arte pura. Você talvez não seja um escritor renomado, um poeta renomado, mas o que importa é que tudo aquilo saiu de dentro do seu coração. O dadaísmo traz essa ideia nonsense, dá essa ideia de loucura, porque eles queriam, principalmente do Champ, que é esse cara aí que fez a obra do mictório e da roda no banco, ele tinha a ideia de provar que a arte no final era inútil. Por quê? Porque não precisava ter uma utilidade. Não quer dizer que não servia para nada, só quer dizer que a gente estava numa época tão clássica de que tudo tinha que ter um motivo. Então, se eu vou fazer um quadro, eu tenho que fazer um quadro quase como uma fotografia. Se eu vou fazer uma poesia, ela tem que ser rimada, ela tem que ser sonora. Então, para que a gente botar essa utilidade na arte se a arte serve como algo da gente colocar para fora? Então, trazia essa ideia nonsense, fazendo como? Com esses objetos aí fora do seu contexto e principalmente também debatendo essa ideia de que um objeto que não tiver com a função que ele foi nascido, né, que nasceu para, então um mictório, a partir do momento que eu tiro ele da função de ser um mictório e coloco numa galeria de arte, o que ele vira? Né? Inclusive a gente tem diversas complicações aí a partir disso, porque era uma arte tão louca, tão nonsense, tão fora da caixinha ali, que muita gente desconsiderava o dadaísmo e muitos artistas romperam com o dadaísmo para ir para outro movimento que eu já vou falar qual é. E até hoje a gente tem diversas notícias que são até um pouco engraçadas se não fossem trágicas, de, por exemplo, funcionários da limpeza que jogam no lixo obras de arte achando que é lixo, mas que na verdade é uma obra de arte, e define muito, nos faz perguntar muito sobre o que é arte no final, né? Como a gente pode definir a arte? Aliás, o Paulo Leminski, um poeta marginal super importante, ele falava muito disso sobre a poesia. Ele tinha essa ideia aí de que a poesia tinha que ser inútil. Tinha que só sair da gente ali, não tem que ter uma utilidade. A Hilda também falava, né? Se eu tiver que explicar a poesia, perdeu o sentido. Então a gente também tem aí um pouquinho, um toquinho, um cheirinho do dadaísmo. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Então temos alguns artistas que achavam o dadaísmo muito nonsense e resolveram entrar numa maneira mais o quê? Introspectiva, que é o que a gente chama de surrealismo. O André Breton, ele rompe com o movimento dadaísta e aí ele vai e cria o manifesto surrealista, que tem como uma função bem parecida com o dadaísmo, que é tirar os objetos da sua forma e colocar para outra coisa, numa representação artística, mas trazer o surreal.
trazia o inconsciente. Era uma galera muito ligada às teorias da psicanálise do Freud, por exemplo. Vamos ligar para o sonho, vamos ligar para o irreal, vamos ligar do que a gente entende daquele movimento, do que a gente entende daquilo que a gente está vendo. Aliás, uma das obras mais conhecidas do surrealismo é aquele cachimbinho, né? Isto não é um cachimbo. E que, inclusive, hoje em dia tem várias versões modernas com outras coisas. Até teve na época do nosso antigo presidente, né? Tinha a carinha lá dele do Temer no nosso cachimbo escrito "Ceci n'est pas un presidente", isso não é um presidente, para fazer essa brincadeira. Mas é a prova de como as vanguardas europeias, elas não ficaram só no século XX. Elas seguem conosco até hoje porque elas foram sim um movimento de ruptura. Elas foram sim ideias e movimentos artísticos que estavam à frente de algo e que causaram um frenesi total por ser tão diferente ali do clássico que a gente seguia. Aliás, é uma linha muito tênue separar o surrealismo do dadaísmo. Por quê? Porque a maioria dos artistas do surrealismo romperam com o dadaísmo. Mas existem alguns professores nas universidades e alguns artistas e pesquisadores que conseguem ter uma linha de definição bem específica. Aliás, os próprios artistas da época, por terem rompido, também tinham essa linha específica. Mas é muito fácil confundir, principalmente na prova. Os principais artistas aí dessa época é o Salvador Dalí, que tinha aquela questão do tempo, aquela questão do psicológico do sonho, os relógios que derretiam, e também alguns quadros da Tarsila aqui no Brasil, né? O próprio Abaporu, que apesar de ter uma ideia antropofágica que era muito mais ligada ao movimento da Semana de 22, né, aqui no Brasil, bebeu da fonte do surrealismo, porque tinha essa ideia do cara, daquele ser que é o Abaporu, comendo a própria terra e regurgitando a cultura brasileira. Tá? Então a gente tem aí essas definições, sem contar com um monte de artista aí que teve um linkzinho, que teve um pezinho no surrealismo. Aliás, se a gente for pensar nessa coisa psicológica, surreal, sonho, a gente também lembra do simbolismo, né? A escola literária que também tinha essa função de pegar o que estava com a gente. Ainda mais numa época que estava o naturalismo, que estava o parnasianismo, que estava o realismo acontecendo, chegou a galera do simbolismo e falou, mas e aí, ninguém vai pensar pra dentro da gente? O que está acontecendo aqui na nossa cabeça? E o surrealismo fazia isso também nas vanguardas europeias. Enquanto no surrealismo a gente tinha até uma despreocupação total com a lógica das coisas, por mais que pegassem, justamente por pegarem o surreal e o inconsciente, a gente tem um movimento que é muito importante, principalmente para as artes brasileiras, que é o expressionismo, que inspirou ali a Anita Malfatti quando ela foi para a Alemanha. Ela teve aula com um professor, um artista que era expressionista, e ela trouxe isso para cá. O que é o expressionismo? Ele nasceu ali na Alemanha em 1910, inclusive ele entrou em declínio ali com a ascensão de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o expressionismo tinha como ideia, como função em qualquer tipo de arte, pegar o que tinha dentro deles e botar para fora. Então, a gente tem cores vibrantes, a gente tem pincelada muito clara ali nas coisas. Então, assim, até quando retratavam seres humanos, né, perfis de seres humanos, de homens e de mulheres, o que acontecia? Você tem uma pincelada que é muito forte, porque tem toda a emoção interna, tem toda a visão interna de cada artista. Aliás, é muito confundível o expressionismo com o impressionismo, que eu já vou explicar o que é. O impressionismo nasceu em no século XIX, perdão, e você tinha a ideia do seguinte, não tinha como você fazer alguma arte sem você ver todas as perspectivas dessa arte. E isso é o quê? É luz. E aí, então, normalmente, isso foi principalmente nas artes visuais, tá? O impressionismo. Normalmente, você tinha ali os pintores que viam uma paisagem e ficavam o dia inteiro vendo aquela paisagem para conseguir pintar e dar pinceladas ali de acordo com as diferentes luzes e assim vai. E claro, tinha o lado emocional da coisa e por isso que tem um nome tão parecido. Mas enquanto o expressionismo lida do seguinte, eu tenho isso aqui dentro e eu vou jogar para fora o que eu tenho com cores vibrantes, pinceladas e assim vai, o impressionismo é o contrário. Eu vou ver o objeto e eu vou ver o que eu sinto a partir desse objeto. Eu vou ver o cenário, as diferentes luzes desse cenário e vou contar para vocês o que eu sinto a partir disso. Então são quase antagônicos. Os principais nomes do movimento impressionista são o Monet e o Renoir.
O Monet, inclusive, que foi o quadro dele, que era assim, chamava Impressões, o Nascer do Sol. E aí dizem que, inclusive, esse nome para esse movimento da vanguarda europeia foi dado pela galera que odiava esses movimentos como uma questão de zoeira, porque tipo, esses são suas impressões e o quadro, portanto, não está finalizado. Então, começou como uma zoeira, mas acabou virando o nome do movimento de fato, né? Impressionismo. Enquanto o expressionismo são as pinceladas malucas, a emoção vertente, surgida ali na Alemanha, principalmente, e que teve um declínio muito forte por conta da Segunda Guerra Mundial, porque a galera estava em frenesi total, apesar de que eles poderiam, né, ter colocado ainda mais emoção nas suas artes, e teve como maior inspiração a Anita Malfatti aqui no Brasil, dando aí origem à Semana de 22. Aliás, a Semana de 22, ela tem grande influência, ela foi muito influenciada aí pelas vanguardas europeias e por essas viagens que os artistas brasileiros estavam fazendo para conhecer aí os movimentos na Europa. Apesar da gente falar que o principal meio artístico do impressionismo tenha sido as artes visuais, a gente também tem coisa na música e também tem coisa na literatura, né? O Raul Pompeia fazia muito isso, o Proust fazia muito isso, com todas essas definições ali do que eles estavam enxergando, e a partir do objeto que eles enxergavam, eles falavam as suas próprias impressões. Certo? Essas são as vanguardas europeias que surgiram ali mais ou menos no século XX, tranquilinho até, né? Só os nomezinhos que às vezes é mais difícil, mas a partir do momento que vocês entendem qual que é o traço de cada uma dessas coisas, vocês conseguem entender melhor o nome que é dado a elas. No meu vídeo com a Vivi, a gente fala tanto das artes visuais quanto também da literatura. Ela faz o link com a arte e eu faço o link com a literatura, e aí talvez fique um pouco mais fácil com exemplos reais, que é que a gente está falando aqui quando a gente conta da vanguarda europeia. Não se esqueça que a gente tem aula de todas as escolas literárias aqui no canal. A gente também tem biografia de escritores importantes aí para a literatura que caem no vestibular. O Enem ama a vanguarda europeia, de paixão, caiu no ano passado, caiu no ano retrasado, caiu quase todos os anos do Enem, cai alguma coisa de vanguarda europeia, e normalmente fazendo esse link aí com literatura, com música, com charges, com internet e assim vai. Então é muito importante que você estude aqui com a gente. Não se esqueça também de se inscrever, porque assim você vai estudar melhor, na verdade. Um monte de gente passou aí no vestibular só acompanhando Valer um Livro. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau!